Boa noite. Fazendo trabalho de gestão de produção e operação, fizemos o dimensionamento da linha de montagem da produção de um catavento, onde dimensionamos o arranjo físico para uma encomenda de 150 peças em um dia de trabalho que seriam 8 horas. Fazendo o primeiro cálculo do tempo de ciclo, chegamos que para o tempo disponível são 8 horas e temos 150 peças a ser processadas, dando um total de 192 segundos para se processar cada peça. Com essa informação, podemos calcular o número de estágios necessários, considerando o conteúdo total do trabalho, que seria o tempo que se demora para fazer cada peça, dividido pelo tempo de cada ciclo. Chegamos então a 1,96 estágios, que arredondando sempre para cima, deve ser 2 estágios. Bom, para a alocação do tempo de trabalho e arranjo dos estágios, primeiramente a gente fez o diagrama de precedências. A gente começou atribuindo letras para as tarefas, que seria a letra A, cortar o papel ao meio, B, formar os quadrados, C, pintar, D, cortar as pontas e E, montar. No diagrama a gente consegue ver os dois conjuntos, onde cortar as pontas depende de formar os quadrados, que por sua vez depende de cortar o papel ao meio, e o outro conjunto seria o de pintar o papel, assim a gente consegue realizar a montagem final do catavento. Partindo agora para a divisão dos estágios e o cálculo do tempo dos estágios, no item 3 a gente chegou à conclusão que o número mínimo de estágios seriam de 2. Verificando as possibilidades, a gente acabou decidindo dividir o processo em 3 estágios. Por quê? Porque não era possível dividir na quantidade mínima. Porque os processos de pintar, cortar e montar, eles não podiam ficar no mesmo estágio. Por que eles não podiam? Porque a soma eles acabavam excedendo os 192 segundos, que é o cálculo do tempo de ciclo, né? Então, a gente decidiu alocar ali no E1 os processos A e C, no E2 B e D, e no E3 o processo E, que seria da montagem do produto. No estágio 1 a gente chegou em 115 segundos, no 2 131 e no 3 131 novamente. Então ele ficou um processo bem mais linear do que se fosse somente com 2 estágios. Isso. E falando um pouquinho agora sobre o cálculo das perdas por tempo ocioso, né? Nós sabíamos que cada estágio que é passado para o seu próximo divisão, acontece um tempo que a máquina fica sem trabalhar, né? E por isso que a gente chama esse tempo de ocioso. Para como que calcula esse tempo ocioso? Né? É computado a partir da diferença entre o tempo de ciclo revisado e o tempo do processo de estação de trabalho. Né? E nós sabemos que quanto menor o tempo ocioso possível, maior a eficiência do processo, né? Mais trabalho e menor quantidade de tempo. A gente fez um cálculo para ver quanto que dava o nosso tempo ocioso em relação ao tempo total do trabalho. Né? A gente utilizou como base os 131 segundos, que é o tempo maior de um dos estágios. E a gente chegou na seguinte conclusão, que no primeiro estágio demora 16 segundos o tempo ocioso, nos últimos 2 e 3 estágios demoram 0 segundos. Então, utilizando a regra conforme dita pelo próprio slide do cálculo, a gente chegou num 0,04, ou seja, 4% do tempo ocioso, o que dá uma excelente processo de trabalho para nosso exemplo. Bom, utilizando o software Flexim, a gente consegue simular a operação do nosso modelo. Com a simulação realizada, a gente consegue verificar que a gente conseguiu atingir uma quantidade de 217 peças no período de 8 horas de trabalho. Falando um pouco sobre o custo total da solução, usando um custo de 1 centavo por estação por segundo de trabalho, chegamos a um custo total de R$ 864. E falando um pouco também sobre a ociosidade global e por estágio, se a gente considerar cada estágio, como mostra aqui na segunda tabela, né, vemos que não existe quase nada de ociosidade. Como os processos têm tempos muito parecidos, enquanto uma máquina está trabalhando, a outra quase não fica parada. Então é um ciclo bem proveitoso.